três idades da vida interior, tomo 1, primeira parte, páginas 158 a 166. A idade espiritual dos principiantes. Vimos que Santo Tomás, ao falar das três idades da vida espiritual, ressalta que o primeiro dever dos principiantes é evitar o pecado e enfrentar os desejos desordenados que nos arrastam a um objeto contrário à caridade. O cristão em estado de graça, que começa a se dedicar ao serviço de Deus e a aspirar à perfeição da caridade, como ordena o Supremo Mandamento, possui uma mentalidade ou disposição que se resume em conhecer a si mesmo e conhecer a Deus, em amar a si mesmo e amar ao Senhor. O conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. Os principiantes têm um conhecimento rudimentar de si mesmos. Pouco a pouco vão descobrindo os defeitos que ainda permanecem em sua alma, as consequências dos pecados já perdoados e de outras novas faltas, mais ou menos deliberadas e voluntárias. Se respondem com espírito generoso, não buscam se justificar, mas se corrigir, e o Senhor lhes revela sua miséria e pobreza, fazendo-os, no entanto, compreender que devem vê-la apenas à luz da divina misericórdia, que os exorta a continuar em frente. Cada dia, devem examinar sua consciência e aprender a vencer-se, para não se deixarem levar pelos impulsos irrefletidos de suas paixões. Ainda se conhecem de maneira superficial. Não descobriram o tesouro que o batismo colocou em suas almas e ignoram o amor próprio e o egoísmo, muitas vezes inconsciente, que ainda reside neles e se manifesta frequentemente quando enfrentam contrariedades ou sofrem algum tipo de repreensão. Muitas vezes enxergam esse amor próprio nos outros melhor do que em si mesmos, e devem recordar as palavras do Senhor. Por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? 7:3. O principiante carrega em si um diamante ainda envolto em outros minerais inferiores, e ainda não conhece o valor dessa joia, assim como também não reconhece os defeitos e a inferioridade da escória que a acompanha. Deus o ama muito mais do que ele imagina, mas com um amor zeloso que tem suas exigências e pede grande abnegação para alcançar a verdadeira liberdade de espírito. O principiante vai se elevando pouco a pouco a um certo conhecimento de Deus que ainda depende muito das coisas sensíveis. Ele conhece a Deus no espelho das coisas da natureza ou nas parábolas, como por exemplo a do filho pródigo, a da ovelha perdida ou a do bom pastor. Trata-se ainda de um movimento reto de elevação a Deus, partindo de um fato sensível muito simples. Ainda não é um movimento em espiral, que se eleva a Deus pela consideração dos diversos mistérios da salvação, nem um movimento circular da contemplação, que retorna continuamente à bondade divina que transborda, assim como a águia se compraz em olhar para o sol, descrevendo muitas vezes o mesmo círculo no ar. Notas explicativas. Refere-se a Santo Tomás de Aquino, teólogo medieval cuja obra sistematizou a teologia cristã, sendo amplamente estudada até hoje. 2. Três idades da vida espiritual. Esta é uma referência à progressão espiritual dividida em três etapas: a dos principiantes, a dos proficientes e a dos perfeitos. Essa divisão é comum na tradição mística cristã. 3. Conhecimento de si mesmo e de Deus. O texto fala da importância de os principiantes reconhecerem suas falhas, bem como desenvolverem gradualmente uma percepção mais profunda da presença e da misericórdia de Deus. 4. Parábolas mencionadas. As parábolas citadas, filho pródigo, ovelha perdida e bom pastor, são histórias contadas por Jesus para ilustrar o amor de Deus por seus filhos, especialmente pelos que se afastaram e retornaram ao caminho da fé. Ainda não está o iniciante familiarizado com os mistérios da salvação, com os da encarnação redentora, com a vida da igreja, e ainda não sente a inclinação habitual para ver em todas essas coisas a manifestação da bondade divina. Ele a percebe, no entanto, ao meditar sobre a paixão do Senhor, mas ainda não penetra nas profundezas do mistério da redenção. Ainda vê as coisas de Deus superficialmente, pois lhe falta muito para alcançar a maturidade espiritual. O amor de Deus em seus primeiros passos. Nesse estado, há um tipo de amor a Deus característico dessa fase. Os iniciantes, dotados de um espírito verdadeiramente generoso, amam ao Senhor com um santo temor ao pecado, que os faz fugir do pecado mortal e até do pecado venial deliberado por meio da mortificação dos sentidos e das paixões desordenadas, ou do desejo carnal, da cobiça dos olhos e do orgulho.
Isso demonstra que há neles o começo de um amor profundo da vontade. Muitos, porém, são negligentes na prática da mortificação, que lhes seria necessária, e se assemelham a alguém que deseja escalar uma montanha, começando não da base, mas do meio. E claro, sobem a montanha apenas em imaginação, mas não de fato. Pulam os primeiros degraus, mas seu entusiasmo inicial se extingue como fogo de palha. Acreditam ter conhecimento das coisas espirituais, mas na realidade apenas as arranham superficialmente, sem se aprofundar. Isso, infelizmente, acontece com muita frequência. Por outro lado, se o iniciante responde com generosidade, se, sem tentar se antecipar à graça ou praticar mortificações excessivas fora da obediência, inspiradas por um orgulho secreto, ele se propõe com seriedade a avançar na perfeição, então não é raro que receba como recompensa abundantes consolos sensíveis na oração ou no estudo das coisas divinas. Dessa forma, o Senhor conquista a sensibilidade, pois aquele que está nesta fase ainda vive principalmente por meio dela. A graça chamada sensível, por manifestar-se principalmente na sensibilidade, afasta-a dos caminhos perigosos e a atrai para Nosso Senhor e para Sua Santa Mãe. Nesses momentos, o iniciante generoso já ama a Deus com todo o coração, mas ainda não com toda a sua alma, com todas as suas forças, nem com todo o seu espírito. Notas explicativas. Mistérios da salvação refere-se às doutrinas centrais da fé cristã, especialmente sobre como a humanidade é salva por meio de Jesus Cristo. 2. Encarnação redentora. O mistério da encarnação refere-se à crença de que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e que sua vida, morte e ressurreição redimiram a humanidade. 3. Pecado mortal e pecado venial. No ensino católico, o pecado mortal é uma grave ofensa que rompe a comunhão com Deus, enquanto o pecado venial é uma ofensa menor que não quebra completamente essa relação. 4. Mortificação refere-se à prática espiritual de renunciar aos prazeres sensoriais e controlar os impulsos carnais, em busca de maior disciplina espiritual. 5. Graça sensível. Trata-se de uma forma de graça percebida de maneira emocional ou sensorial, que ajuda a pessoa a sentir a presença de Deus e é comum nas primeiras fases da vida espiritual. Os autores de espiritualidade frequentemente falam sobre esse leite de consolação, com o qual, nessas circunstâncias, as almas generosas são agraciadas. São Paulo escreve por sua vez, 1 Coríntios 3, 1. Assim é, irmãos, que não pude falar com vocês como a homens espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu os alimentei com leite e não com alimentos sólidos, pois ainda não estavam prontos para eles. O que normalmente acontece, então? Quase todos os iniciantes, ao receber esses consolos sensíveis, se deleitam demais neles, como se fossem não um meio, mas o fim, e caem em uma espécie de gula espiritual, acompanhada de pressa e curiosidade no estudo das coisas divinas, além de um orgulho inconsciente que os leva a falar dessas coisas como se já fossem mestres consumados. Aqui, diz São João da Cruz, os 7 pecados capitais voltam a aparecer, não mais em sua forma vulgar e grosseira, mas no contexto das coisas espirituais. E são tantos obstáculos à verdadeira e sólida piedade. O que devemos concluir de tudo isso? O que se segue, e essa é a lógica da vida espiritual, é que é necessária uma segunda conversão, tal como descrita por São João da Cruz sob o nome de purgação passiva dos sentidos, que é comum e acontece a muitos, especialmente aos iniciantes. Isso serve para introduzi-los no caminho do espírito, que é o caminho dos que progridem na vida espiritual, também chamado de via iluminativa ou de contemplação infusa, na qual Deus nutre e restaura a alma, sem a necessidade de esforço ou ação ativa da própria alma. Essa purificação se caracteriza por uma prolongada aridez sensível, na qual o iniciante é despojado dos consolos sensíveis nos quais tanto se deleitava. Se, em meio a essa aridez, a pessoa sente um vivo desejo por Deus, deseja que Ele reine em nós e tem medo de ofendê-lo, isso é sinal de que estamos diante de uma purificação divina. E mais ainda, se a esse forte desejo por Deus se junta a dificuldade, durante a oração, de fazer muitas considerações racionais e uma inclinação a simplesmente olhar para o Senhor com amor. Essa é a terceira marca que prova que a segunda conversão é uma realidade e que a alma foi elevada a uma forma superior de vida, a qual chamamos de via iluminativa dos proficientes ou avançados. Se a alma suporta bem essa purificação, sua sensibilidade se submete mais e mais ao Espírito.
e não é raro que ela tenha que rejeitar, com generosidade, muitas tentações contra a castidade e a paciência, virtudes que residem na sensibilidade e que nessa luta saem grandemente fortalecidas. Notas explicativas. 1. Leite de consolação. Uma metáfora usada por autores espirituais para se referir aos primeiros confortos ou consolos espirituais que os iniciantes recebem, comparável ao leite dado a bebês antes de alimentos sólidos. 2. 7 pecados capitais. No contexto espiritual, os pecados capitais, orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria, podem reaparecer em formas mais sutis, mesmo no caminho da vida espiritual. 3. Purgatório passivo dos sentidos. Um termo cunhado por São João da Cruz, referindo-se a um período de aridez e dificuldade espiritual que purifica a alma, preparando-a para um relacionamento mais profundo com Deus. 4. Via iluminativa. É o segundo estágio do caminho espiritual cristão, onde a alma é iluminada pela graça de Deus e entra em uma fase de maior proximidade e conhecimento de Deus, mas ainda em processo de crescimento. 5. Contemplação infusa. Refere-se a uma forma de oração contemplativa na qual a alma, sem esforço próprio, recebe de Deus uma compreensão mais profunda e direta de sua presença. Nessa crise, o Senhor vai modelando a alma, por assim dizer. Ele aprofunda muito mais o sulco que marcou no momento da justificação ou da primeira conversão. Extirpa as más raízes ou os resquícios do pecado, as chamadas relíquias peccati, restos do pecado. Faz com que a pessoa veja a vaidade das coisas mundanas e do desejo por honras e dignidades. E, pouco a pouco, começa uma nova vida, assim como, na ordem natural, uma criança entra na adolescência. No entanto, essa crise pode ser bem ou mal suportada. Alguns não demonstram generosidade suficiente e permanecem estagnados, sem avançar, enquanto outros se submetem com docilidade às inspirações divinas e passam para o estado de proficientes ou avançados. Essas são as principais características da fase espiritual dos principiantes. Um conhecimento superficial de si mesmos, um conhecimento rudimentar de Deus ainda muito enraizado nas coisas sensíveis e um amor a Deus que se manifesta nas lutas para fugir do pecado. Se essa luta é generosa, ela geralmente é recompensada com consolos sensíveis, aos quais a alma frequentemente se apega em demasia. Nesse caso, o Senhor a priva desses consolos e, por meio desse despojamento, a introduz em uma vida espiritual menos ligada aos sentidos. É fácil perceber a continuidade lógica e vital das fases que a alma deve atravessar. Não se trata de uma justaposição mecânica de estados sucessivos, mas de um desenvolvimento orgânico da vida interior, que se torna assim uma conversa íntima da alma, não mais apenas consigo mesma, mas com Deus. Generosidade indispensável ao principiante. É importante destacar aqui a generosidade que, desde o início, é necessária para o iniciante que deseja alcançar uma união íntima com Deus e uma profunda e agradável contemplação das coisas divinas. A esse respeito, lemos no Diálogo de Santa Catarina de Sena, capítulo 3. Todos vocês, diz o Senhor, foram chamados, de forma geral e particular, por meu filho, quando no ardor de seus desejos clamava no templo: quem tiver sede, venha a mim e beba. Assim, todos estão convidados à fonte das águas vivas da graça. Portanto, é necessário que todos vocês passem por meu filho e caminhem com ânimo perseverante, sem que nem espinhos, nem ventos contrários, nem prosperidade, nem adversidade, nem quaisquer outros sofrimentos os façam olhar para trás. Perseverem até me encontrarem, pois sou eu que dou água viva. É por meio deste doce verbo de amor, meu Filho único, que eu ofereço a vocês. Notas explicativas. 1. Justificação ou primeira conversão. Refere-se ao momento em que uma pessoa, segundo a doutrina cristã, é transformada pela graça de Deus, recebendo o perdão dos pecados e iniciando sua vida espiritual. 2. Relíquias peccati, latim para restos do pecado, referindo-se aos traços ou resquícios do pecado original ou de hábitos pecaminosos que ainda podem permanecer na alma após a conversão. 3. Caminho dos proficientes. Na espiritualidade cristã, especialmente na tradição mística, refere-se àqueles que progrediram além do estado inicial de conversão e estão avançando na busca por uma relação mais profunda com Deus. 4. Diálogo de Santa Catarina de Sena, um dos textos místicos mais importantes da cristandade, no qual Santa Catarina relata suas conversas e visões divinas. No capítulo citado, Cristo convida os fiéis a segui-lo, oferecendo-lhes a água viva,
uma metáfora para a graça de Deus. Santo Tomás de Aquino, em seu comentário ao Evangelho de Mateus 6, sobre as palavras: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados", diz: "O Senhor deseja que tenhamos sede dessa justiça, que consiste em dar a cada um, especialmente a Deus, o que lhe é devido. Ele quer que nunca fiquemos satisfeitos nesta vida, mas que nosso desejo esteja sempre crescendo. Bem-aventurados os que têm esse desejo insaciável, pois receberão a vida eterna e, antes disso, dons espirituais em abundância ao cumprir os mandamentos, conforme as palavras do Mestre. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra." O Dr. Angélico acrescenta em seu comentário sobre João: "Todos os que têm sede são convidados por Nosso Senhor quando ele diz: 'Se alguém tem sede, venha a mim e beba.' Isaías já havia dito: 'Todos os que têm sede venham às águas vivas.' Ele chama aqueles que têm sede, pois são estes que desejam servir a Deus. Deus não aceita um serviço feito por obrigação, mas ama aquele que dá com alegria." 7. Ele não chama apenas alguns, mas todos os que têm sede, e os convida a beber dessa bebida espiritual, que é a sabedoria divina, capaz de satisfazer nossos desejos. E essa sabedoria divina, quando a encontrarmos, desejaremos compartilhá-la com os outros. Por isso Jesus nos diz: "Aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva." Mas para chegar a essa fonte transbordante, é preciso ter sede, sede de virtude, e correr com generosidade pela estreita via da abnegação. Um caminho espiritual apertado para os sentidos, mas que para o espírito se tornará vasto como o próprio Deus, para quem ele conduz. Enquanto isso, o caminho da perdição, que no início parece largo para os sentidos, se estreita depois para o espírito e conduz à destruição. Santa Teresa de Ávila, no Caminho de Perfeição, capítulo 9, citando essas mesmas palavras do Divino Mestre: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba", escreve da mesma forma. Observem que o Senhor convida a todos, sendo Ele a própria verdade, não há motivo para duvidar. Se esse convite não fosse geral, o Senhor não teria chamado a todos, e mesmo que chamasse, não teria dito: "Eu lhes darei de beber." Ele poderia ter dito: "Venham todos, pois afinal vocês não perderão nada, e aqueles que eu escolher darei de beber." Mas como ele disse isso sem nenhuma condição para todos, estou certa de que aqueles que não ficarem no caminho, não lhes faltará essa água viva. Que o Senhor, que promete essa água, nos conceda a graça de buscá-la como deve ser buscada por quem Sua Majestade é. Ela também diz no mesmo capítulo: "Deus não permite que bebam dessa água, que não está em nosso controle, pois essa união divina é algo muito sobrenatural, a menos que seja para purificar a alma, limpando-a do lodo em que, por suas culpas, estava imersa. Ele coloca a alma perto de si e, em um instante, mostra-lhe mais verdades e dá um conhecimento mais claro do que é tudo, do que poderíamos adquirir em muitos anos." Mais adiante, no capítulo 21, acrescenta: "Agora, voltando àqueles que desejam seguir por esse caminho e não parar até o fim, que é chegar a beber dessa água da vida, digo que é de grande importância, mas importante de tudo, ter uma firme e determinada decisão de não parar até alcançá-la, venha o que vier. Aconteça o que acontecer, enfrentando todo o esforço necessário, sejam quais forem as murmurações, mesmo que se morra no caminho, ou se perca a coragem para as provações que surgirem, mesmo que o mundo desmorone." São João da Cruz expressa-se de maneira semelhante no prólogo da subida do Monte Carmelo e no Chama de Amor Viva, estrofe 2, verso 5. Notas explicativas. 1. Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, conhecido como Dr. Angélico. Seus comentários sobre a Bíblia e sua filosofia influenciaram profundamente o pensamento cristão. 2. Justiça. No contexto cristão, a justiça mencionada refere-se a dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido, uma virtude central na teologia moral. 3. Água viva, uma metáfora bíblica comum, simbolizando a graça de Deus ou a sabedoria divina que traz vida eterna e satisfação espiritual. 4. Santa Teresa de Ávila. Importante mística e reformadora do Carmelo, autora de diversos escritos sobre a vida espiritual e a união com Deus. 5. São João da Cruz. Outro grande místico e doutor da Igreja, conhecido por suas obras profundas sobre a alma e sua relação com Deus, especialmente no caminho da purificação e união divina.
A generosidade de que falam todos esses grandes santos não é outra senão a virtude da magnanimidade, e não apenas aquela descrita por Aristóteles, mas a magnanimidade infusa, cristã, que Santo Tomás descreve na Suma Teológica. O magnânimo, ele diz, busca grandes coisas dignas de honra, mas, ao mesmo tempo, considera os honores como algo de pouco valor. Ele não se exalta na prosperidade, nem se desanima diante das dificuldades. Mas há na terra algo mais grandioso do que a verdadeira perfeição cristã? O magnânimo não teme obstáculos, críticas ou desprezos quando é necessário enfrentá-los por uma causa maior. Ele não se deixa intimidar por aqueles que se consideram fortes e não se preocupa com suas palavras. Para ele, a verdade é muito mais importante do que a opinião, muitas vezes falsa, dos homens. Mesmo que essa generosidade não seja compreendida por aqueles que preferem uma vida mais fácil, ela tem em si seu verdadeiro valor. E quando está unida à humildade, torna-se muito agradável a Deus e certamente será recompensada. São Francisco de Sales, em sua quinta meditação, fala de maneira admirável sobre a generosidade e sua relação com a humildade, que sempre deve acompanhá-la. A humildade, ele diz, faz com que a pessoa se veja incapaz de qualquer coisa, ao focar-se em sua própria pequenez e fraqueza. Por outro lado, a generosidade nos faz dizer com São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. A humildade nos faz desconfiar de nossas próprias forças, enquanto a generosidade nos faz confiar em Deus. Há pessoas que se contentam com uma falsa e tola humildade que as impede de enxergar o bem que o Senhor colocou nelas. Elas cometem um grave erro nisso, pois os dons que Deus nos concedeu devem ser reconhecidos, para glorificar a bondade divina que nos os deu. Uma humildade que não gera generosidade é, sem dúvida, falsa. A generosidade se baseia na confiança em Deus e nos lança com grande coragem a realizar tudo o que nos é ordenado, por mais difícil que seja. Quem poderá me impedir de alcançar, diz essa virtude, se tenho a certeza de que aquele que começou a obra da minha perfeição a levará até o fim? Filipenses 3. Tal deve ser a generosidade dos iniciantes. Todos os santos afirmam isso. O próprio Senhor diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 22. É preciso pertencer ao número daqueles de quem ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eles experimentarão ainda aqui na terra um prenúncio da vida eterna e farão com que outros também a desejem santamente ao trabalharem pela sua salvação. 1. Magnanimidade, virtude que consiste em buscar grandes ideais e ser capaz de enfrentar grandes desafios com coragem e honra. Aristóteles a definiu como a capacidade de uma pessoa a ser digna de grandes coisas. Santo Tomás de Aquino amplia esse conceito, introduzindo a ideia de uma magnanimidade infusa por Deus, que eleva o ser humano a buscar a verdadeira perfeição cristã. 2. Santo Tomás de Aquino, filósofo e teólogo medieval que uniu a filosofia aristotélica ao pensamento cristão, contribuindo significativamente para a compreensão das virtudes e da vida moral cristã. 3. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, conhecido por sua profunda espiritualidade e por seus escritos sobre o caminho da perfeição cristã. Ele defendeu a harmonia entre a humildade e a confiança em Deus como virtudes complementares. 4. Perfeição cristã. No contexto deste texto, refere-se ao ideal de santidade e união com Deus, que todos os cristãos são chamados a buscar. 5. Humildade e generosidade. A humildade cristã, segundo São Francisco de Sales, é reconhecer nossas limitações, enquanto a generosidade é confiar em Deus para superar essas limitações e alcançar grandes feitos para sua glória. O naturalismo prático e a mortificação segundo o Evangelho. Após termos exposto uma visão geral sobre a idade espiritual dos principiantes, vamos tratar da principal tarefa que eles devem realizar para não recaírem no pecado. Para alcançar esse objetivo, é essencial formar uma compreensão adequada do desordenamento que o pecado provoca em suas várias formas, bem como de suas raízes e consequências, que podem persistir em nós por um longo tempo. Devemos notar, antes de tudo, duas tendências extremas e equivocadas. De um lado, o naturalismo prático, tão comum e no qual os quietistas caíram, e do outro, a austera arrogância dos jansenistas, que está muito longe de derivar do amor a Deus. A verdade se ergue como um pico entre esses dois extremos, que representam desvios opostos do erro. O naturalismo prático na ação e na inação.
O naturalismo prático, que é a negação do espírito de fé na conduta de vida, tende a ressurgir continuamente em formas mais ou menos acentuadas, como se viu há alguns anos no americanismo e no modernismo. Em muitas obras daquela época, a mortificação e os votos religiosos eram menosprezados. Não eram vistos como uma libertação que favorece o desenvolvimento da vida interior, mas simplesmente como um obstáculo ao apostolado. Dizia-se: por que falar tanto de mortificação se o cristianismo é uma doutrina de vida? Por que falar de renúncia se o cristianismo deve assimilar toda a atividade humana em vez de destruí-la? E por que falar de obediência se o cristianismo é uma doutrina de liberdade? Essas virtudes passivas, diziam, são importantes apenas para espíritos negativos, incapazes de empreender qualquer coisa e cuja única força reside na inércia. Perguntavam ainda: por que desprezar nossa atividade natural? Nossa natureza não é boa. Ela não vem de Deus e não está inclinada a amá-lo acima de todas as coisas? Nossas próprias paixões, como os movimentos de nossa sensibilidade, desejo e aversão, alegria e tristeza, não são boas nem más, são apenas aquilo que nossa intenção lhes atribui. São energias que precisam ser utilizadas e não é lícito anulá-las. Elas devem ser moderadas e reguladas. Esta, acrescentavam, é a doutrina de Santo Tomás, bem diferente da ensinada por muitos autores de espiritualidade e pouco condizente com o que se lê no capítulo da Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 4, sobre os diversos movimentos da natureza e da graça. No entanto, ao falar assim contra o autor da Imitação de Cristo, esqueciam-se das palavras do Salvador. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, permanecerá infecundo, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, mas quem a odeia neste mundo, guardá-la para a vida eterna. João 12, 24 e 25. Também diziam: por que lutar tanto contra o próprio julgamento e a própria vontade? Isso é reduzir-se a um estado de servidão que destrói toda a iniciativa e nos faz perder o contato com o mundo que não devemos desprezar, mas melhorar. No entanto, ao dizer isso, não se ignorava o verdadeiro sentido que os autênticos mestres de espiritualidade atribuíam à própria vontade, que sempre significou a vontade não conforme à vontade de Deus. Nessa objeção formulada pelo americanismo e repetida pelo modernismo, a verdade é habilmente misturada com o erro. Chega-se até a invocar a autoridade de Santo Tomás, repetindo frequentemente o princípio do grande doutor: a graça não deve destruir a natureza, mas aperfeiçoá-la. Argumentava-se que os movimentos da natureza não são tão desordenados como sugere o autor da Imitação de Cristo, e que a plena realização da natureza, dirigida pela graça, é necessária. Notas explicativas. 1. Quietismo, movimento místico dos séculos XVIII e XVIII, associado a Miguel de Molinos, que defendia uma passividade total diante da ação divina, rejeitando qualquer esforço humano na busca pela salvação. 2. Jansenismo, doutrina teológica católica do século XVII, inspirada por Cornélio Jansen, que enfatizava a depravação humana, a necessidade da graça e uma rigorosa moralidade, contrastando com o otimismo do humanismo cristão. 3. Americanismo e modernismo. O americanismo refere-se a uma heresia identificada no final do século XIX nos Estados Unidos, que defendia uma adaptação excessiva da Igreja às ideias modernas. O modernismo foi um movimento teológico no início do século XX que propunha reformular a doutrina católica para se alinhar com o pensamento contemporâneo, sendo condenado pelo Papa Pio XV. 4. Santo Tomás de Aquino, importante teólogo medieval que defendia a ideia de que a graça divina não anula a natureza humana, mas a aperfeiçoa. 5. Imitação de Cristo, uma obra devocional medieval atribuída a Tomás de Kempis, que oferece reflexões sobre a vida cristã e a busca pela união com Deus. O naturalismo prático e a mortificação segundo o Evangelho. E como falta o verdadeiro espírito de fé, o princípio de Santo Tomás, que é invocado, é distorcido. Ele fala da natureza enquanto tal, no sentido filosófico da palavra, da natureza no que ela tem de essencial e bom, que é obra de Deus, e não da natureza caída e ferida, tal como está atualmente, como consequência do pecado original e dos nossos pecados pessoais, mais ou menos deformada por nosso egoísmo, às vezes inconsciente, por nossos desejos desordenados e por nossa soberba. Santo Tomás também se refere às paixões ou emoções como tais, e não enquanto desordenadas, quando afirma que elas são forças que devem ser utilizadas.
No entanto, para tirar proveito delas, é preciso mortificar o que há de desordenado nelas. E não basta apenas dissimulá-las ou regulá-las, é necessário fazê-las morrer completamente. Esses e outros equívocos semelhantes não tardam a produzir suas consequências. Pelos frutos se conhece a árvore. E buscando agradar excessivamente ao mundo, em vez de convertê-lo em esses novos apóstolos que foram os modernistas, acabaram por ser corrompidos por ele. Assim, vimos os indivíduos desconhecerem as consequências do pecado original. Ao ouvi-los, poder-se-ia pensar que o homem nasce bom e perfeito, como sustentavam os pelagianos e, mais tarde, Jean-Jacques Rousseau. Vimos também que esqueceram a gravidade do pecado mortal como ofensa contra Deus, considerando-o apenas como uma desordem que prejudica o ser humano. Em consequência disso, minimizaram a gravidade dos pecados do espírito, como a incredulidade, a presunção e o orgulho. Parecia que o maior pecado seria abster-se de obras sociais, e como consequência a vida puramente contemplativa era vista quase como algo inútil, ou como uma ocupação para pessoas inúteis e incapazes. O próprio Deus quis responder a essa objeção pela canonização de Santa Teresa do Menino Jesus e pela extraordinária influência dessa alma contemplativa. Esquecia-se também a elevação infinita do nosso fim sobrenatural, a Deus, autor da graça. E em vez de falar de vida eterna e da visão beatífica, falava-se de um ideal moral vago com aparência de religião, no qual a oposição radical entre o céu e o inferno desaparecia. Por fim, esquecia-se que o instrumento que Nosso Senhor quis usar para salvar o mundo foi a cruz. A nova doutrina, em todas as suas consequências, revelava seu princípio e fundamento. O naturalismo prático, não o Espírito de Deus, mas o da natureza, a negação do sobrenatural, se não em teoria, ao menos na conduta da vida. Essa negação foi às vezes expressa de forma direta durante a época do modernismo. A mortificação não é essencial ao cristianismo. Mas o que é a mortificação senão a penitência? E a penitência não é necessária ao cristão? Como então São Paulo poderia ter escrito: trazemos sempre em nosso corpo, por toda parte, a mortificação de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. 2 Coríntios 4:10. Sob uma nova roupagem, o naturalismo prático apareceu entre os quietistas, na época de Molinos, no século XVI. Foi um naturalismo não de ação, como no americanismo, mas de inação. Molinos afirmava que querer agir é uma ofensa a Deus, que quer agir sozinho em nós. Ao deixar de agir, dizia ele, a alma se aniquila e retorna ao seu princípio, e nesse estado somente Deus vive e reina nela. Assim se chega ao naturalismo prático por um caminho oposto ao do americanismo, que exalta a atividade natural. Molinos deduzia de seu princípio que a alma não deve realizar atos de conhecimento ou de amor de Deus, nem pensar no céu ou no inferno, nem refletir sobre seus atos ou defeitos. O exame de consciência, então, era suprimido. Molinos também afirmava que a alma não deveria desejar sua própria perfeição, nem sua salvação, nem pedir a Deus qualquer coisa específica, mas deveria se abandonar a Ele para que fizesse em si, sem sua participação, a vontade divina. E afirmava, por fim, a alma não precisa resistir ativamente às tentações, das quais deve se despreocupar. A cruz voluntária da mortificação é um fardo pesado e inútil, do qual devemos nos livrar. Ele recomendava permanecer na oração numa fé obscura, em um estado de repouso no qual todos os pensamentos precisos relacionados à humanidade de Jesus, ou mesmo às perfeições divinas e à Santíssima Trindade, deveriam ser esquecidos, e permanecer nessa quietude sem produzir nenhum ato. É nisso que consiste, dizia ele, a contemplação adquirida, na qual se deve permanecer durante toda a vida, se Deus não elevar a contemplação infusa. Na realidade, essa contemplação, assim adquirida pela cessação de todos os atos, não era outra coisa senão uma espécie de sonolência piedosa, mais sonolência do que piedosa, da qual certos quietistas nunca queriam sair, nem mesmo para se ajoelharem na elevação durante a missa. Assim permaneciam em sua suposta união com Deus, que confundiam com uma espécie de sublime estado de aniquilamento. Esse estado lembra mais o nirvana dos budistas do que a união transformadora e comunicativa dos santos. Fica claro que a contemplação adquirida, que Molinos recomendava a todos, era uma passividade, não infusa, mas voluntariamente adquirida por meio da cessação de toda atividade. Ele atribuía a essa pretensa contemplação adquirida características que são verdadeiras apenas da contemplação infusa, e eliminava de um só golpe toda a ascese e a prática das virtudes,
consideradas pela tradição como a verdadeira disposição para a contemplação infusa e a união com Deus. Molinos ainda afirmava que a distinção das três vias purgativa, iluminativa e unitiva é o maior absurdo já dito em mística, pois, explicava ele, só há um único caminho para todos, o caminho interior. Notas explicativas. 1. Pelagianos, seguidores de Pelágio, um monge britânico do século V que negava a necessidade da graça divina para a salvação e sustentava que o ser humano poderia alcançar a perfeição moral por seus próprios esforços. 2. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês do século XVIII, que defendia a bondade natural do homem, argumentando que a sociedade o corrompe. 3. Santa Teresa do Menino Jesus, também conhecida como Santa Teresinha de Lisieux, foi uma carmelita francesa canonizada por sua vida contemplativa e espiritualidade de confiança total em Deus. 4. Quietismo, corrente mística do século XVII, associada a Miguel de Molinos, que pregava a passividade extrema da alma, rejeitando qualquer esforço pessoal para alcançar a união com Deus. 5. Nirvana, no budismo, o estado de libertação e paz alcançado pela extinção dos desejos e do ego. 6. Vias purgativa, iluminativa e unitiva, 3 etapas clássicas da ascese cristã que descrevem o progresso da alma em direção à união com Deus. Purificação dos pecados, iluminação pela graça e, finalmente, a união com Deus. A mortificação e os erros do naturalismo prático e do falso sobrenaturalismo. A supressão da mortificação levava aos mais profundos desordens, a ponto de Molinos afirmar que as tentações do demônio são sempre úteis, mesmo quando nos levam a cometer atos desonestos, e segundo ele, nem nesses casos seria necessário praticar virtudes opostas. Ao contrário, seria preciso resignar-se, pois tais coisas nos revelariam nossa insignificância e pobreza. Contudo, Molinos, em vez de chegar ao desprezo de si mesmo pelo reconhecimento da própria culpa, pretendia alcançar a impecabilidade e a chamada morte mística, uma impecabilidade estranha que, de forma paradoxal, coexistia com todos esses desmandos. Essa doutrina lamentável é uma caricatura da mística tradicional, que acaba sendo radicalmente distorcida em todos os seus princípios. Sob o pretexto de evitar a atividade natural, que o naturalismo de ação exalta, essa visão degenera no naturalismo prático da preguiça e da inação. Por outro caminho, ela também resulta na supressão do exercício das virtudes e da mortificação. Os erros do quietismo demonstram que é possível o surgimento de um naturalismo prático tanto entre aqueles que perderam a vida interior quanto entre os que nunca a possuíram. No extremo oposto do naturalismo prático encontra-se, embora raramente, a austeridade orgulhosa de um falso sobrenaturalismo, como se pôde observar no jansenismo do século XVI e antes dele, em diversas manifestações de fanatismo, como os montanistas do século XII e os flagelantes do século II. Todas essas seitas perderam de vista o verdadeiro espírito da mortificação cristã, que não é soberba, mas sim o amor de Deus. No século XVI, os jansenistas caíram em um pessimismo que distorcia a ideia cristã de penitência. Eles exageravam, como os primeiros protestantes, as consequências do pecado original, a ponto de afirmar que o homem havia perdido o livre-arbítrio, mantendo apenas uma espontaneidade limitada. Alegavam que todos os atos dos infiéis eram pecaminosos. Ensinavam também que o homem, durante toda a sua vida, deve fazer penitência pelo pecado original. Como resultado, mantinham as almas presas indefinidamente na via purgativa, afastando-as da comunhão sob o pretexto de que não somos dignos de uma união tão íntima com nosso Senhor. Somente aqueles que possuíam um amor puríssimo e ilimitado por Deus, sem nenhuma imperfeição, poderiam ser admitidos à comunhão. No entanto, esqueciam que esse amor é justamente o efeito da comunhão, especialmente quando ela é acompanhada por uma luta generosa contra o que há de desordenado em nós. O jansenismo nunca alcançou a verdadeira liberdade interior e a paz. É necessário, nesse e em outros casos, evitar 2 erros opostos, o naturalismo prático e a austeridade orgulhosa. A verdade encontra-se entre esses 2 extremos e muito acima deles, como o ponto mais alto de uma montanha. Isso se torna evidente quando consideramos, por um lado, a grandeza de nosso último fim e da caridade, e, por outro, a gravidade do pecado mortal e suas consequências. 1.
Miguel de Molinos, teólogo espanhol do século XVII e principal representante do quietismo, uma corrente mística que pregava a passividade absoluta da alma, rejeitando toda a ação humana para alcançar a perfeição espiritual. 2. Quietismo, movimento espiritual que ensinava a inação e a aceitação passiva da vontade de Deus, a ponto de desconsiderar a necessidade de esforço pessoal ou combate contra o pecado. Foi condenado pela Igreja por distorcer o entendimento cristão de participação ativa na busca da santidade. 3. Jansenismo, movimento teológico do século XVI, iniciado por Cornelius Jansen, que defendia uma visão pessimista da natureza humana e uma ênfase excessiva na predestinação, distorcendo a doutrina católica sobre a graça e o livre-arbítrio. Ele subestimava a misericórdia divina e promovia uma austeridade exagerada. 4. Montanistas, seita cristã do século II que pregava o fim iminente do mundo e exigia dos seus seguidores uma extrema ascese e mortificação. Foram condenados como heréticos pela Igreja. 5. Flagelantes, grupos religiosos que, em várias épocas da história cristã, praticavam atos extremos de autopunição física como forma de penitência, especialmente durante a Idade Média. 6. Via purgativa, iluminativa e unitiva, as 3 fases da vida espiritual, segundo a tradição católica. A via purgativa é o processo de purificação do pecado. A via iluminativa é o avanço no conhecimento de Deus e na prática das virtudes, e a via unitiva é a união íntima da alma com Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As 3 Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.